Boa noite, meu nome é Roberto, eu sou do Centro Espírita Humildade e Fé e vamos fazer uma palestra na noite de hoje. Mas antes, para dar início à palestra, antes da palestra, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, como abertura. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como em todos os mundos superiores. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livrar-nos de todo mal, nos inspire a indulgência, a benevolência e o perdão. Virtudes necessárias e que fazem parte da verdadeira caridade segundo Jesus. Que assim seja. Então vamos dar continuidade à palestra. E vamos falar hoje, então, do Livro dos Espíritos, da parte terceira, das Leis Morais. Capítulo 2, Lei de Adoração. Na questão 649, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Em que consiste a adoração? Os Espíritos nos respondem. Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Origina-se, na questão 650, origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Se vem de nós, se está em nós, ou se somos ensinados, né? Por outros. Sentimento inato, então está em nós. Como nasce em nós, né? Como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Questão 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Será que teve algum momento, alguma civilização, né, que não tenha tido essa adoração a Deus, que não tenha feito sacrifícios, né, a Deus, orado? Não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Sabemos nós que as leis naturais, elas emanam de Deus, elas vêm de Deus, são sua criação. Vamos assim poderá dizer assim, né? E uma dessas leis é a lei da adoração. Tem outras leis, mas vamos seguir a lei da adoração. Então, a lei da adoração é obra de Deus. No momento que fomos criados por Deus, as leis naturais já nascemos com elas. Os Espíritos perguntam a Allan Kardec, onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Então nós já temos essa informação em nós. Ela está como guardada, ela não está atuante, ela não está ativa em nós, mas ela existe. Por isso essa nossa... nós já nascemos, né, com essa ideia de Deus. Sabemos que tem algo superior a nós. Todos os povos tiveram essa sensação, essa intuição de que há algo maior do que eles. Mesmo os povos mais atrasados na questão da inteligência, dos sentimentos, né? Antes da pré-história lá, que nós sabemos que existiram esses povos, né? Mesmo naquela época, eles já percebiam que existia algo superior a eles. Tinha os raios, os ventos, o mar, as ondas. Tudo isso eles não tinham controle, mas eles sabiam que provinha de algo. Mas que eles não tinham esse conhecimento de como ocorria. Então, em muitos casos, em muitas civilizações, colocava-se que existia um politeísmo, né? Então, tinha o Deus do raio, o Deus do mar, o Deus do vento, o Deus da procriação, o Deus da lavoura, da agricultura, né? Que favoreciam a eles. E eles, dentro dessa questão, eles queriam estar sempre bem favorecidos. E esses deuses é que davam para ele a fartura da agricultura, por exemplo, né? Então eles faziam esses sacrifícios.
essas adorações, para poder receber essa dádiva da boa colheita. Então a adoração sempre esteve nas nossas atitudes, nas nossas obrigações, no nosso dia a dia, né, como espíritos. Allan Kardec, fazendo a mais alguma, ele faz uma colocação, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. O que é o sacrifício mais agradável a Deus? No item 7. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com os vossos irmãos. Vosso irmão, depois então voltai e oferecê-la. São Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Versículos 23 e 24. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo qualquer pensamento mau. Aí a gente pode fazer uma ligação também com aquela questão 649, né? Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, no momento que a gente for fazer uma adoração, né? O Espiritismo ele contesta essa questão da adoração através de objetos, sacrifícios, né? Tem muitos povos que ainda fazem sacrifícios. Tem muitos povos que ainda usam do objeto como uma forma de troca com Deus, né? Da parte material. O Espiritismo já nos mostra o espírito. Ele se aprofunda nesta questão do homem. Ele não observa no homem apenas um corpo físico. Ele observa no homem algo a mais, que é o espírito, que é a alma. E essa alma, ela não morre. Ela não se acaba quando, no final, na morte do corpo físico. Ela continua. Ela veio de algum lugar, está aqui naquele momento e vai para outro lugar. Então, quando a gente faz uma questão de adoração, ou faz uma questão de oração a Deus, agradecendo, pedindo, nós temos que ter isso em nossa mente. Se nós quisermos nos aproximar verdadeiramente de Deus, nosso pensamento, nosso sentimento, ele tem que estar o mais limpo possível, o mais tranquilo possível, o mais elevado possível, para que possamos ter essa comunhão com Deus. Enquanto nós não nos não perdoar o nosso próximo, nós nunca poderemos ter essa comunhão com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses são os 2 mandamentos. Mas para podermos amar esse Deus, adorar esse Deus, nós temos que nos perdoar e perdoar o nosso irmão, que está na nossa vida diariamente. Não existe um processo de autoconhecimento sem o próximo. Não tem um processo de amadurecimento espiritual se não tiver o próximo. Não tiver o nosso irmão. Seja um pai, uma mãe. A gente começa pela família. O irmão. Depois os amigos da escola. A igreja. O trabalho.
futuramente uma esposa e filhos. Então, não existe o amadurecimento enquanto isolado no deserto ou numa montanha. E esse dever que temos, né, de adorar a Deus, porque nós temos esse dever. Isso é um dever nosso. Mas esse dever, essa atitude, ela só será bem aceita por Deus se realmente nós formos de coração limpo. Conseguirmos perdoar a todos aqueles que estão nas nossas relações diárias. Tu vai te autoconhecer só na relação com o outro. Porque somos todos espíritos imperfeitos. Não é o outro só que é imperfeito. Que a gente, às vezes, a gente indica o outro, né, como imperfeito, o que está fazendo tudo errado. E nós nunca erramos. Jogamos a culpa no próximo. Nós nunca somos os culpados. Pela nossa infelicidade. A gente joga no marido, na esposa, nos filhos a nossa infelicidade. Mas não é. Nós somos infelizes por nossa culpa. A cada um segundo as suas obras. Então, no momento que nós começamos a ter essa relação e começamos a ter conflitos, os conflitos, as crises, elas são importantes. Demonstram que nós temos diferenças. E essas diferenças, elas têm que ser acertadas. Nós temos que trabalhar com elas. A diversidade de interesses, a diversidade de conhecimentos, as diversidades no nível de consciência espiritual. Tem pessoas que são muito mais conscientes espiritualmente, moralmente, outras são menos. E nós vivemos nesse cadinho, né? Vivemos nesse tacho onde estamos todos juntos. E um na relação com o outro é que vai surgir dali como um melhor espírito, né? Como uma pedra do rio que bate uma na outra, e dali surge uma pedra bem lisinha, redondinha, ou o diamante que sofre a lapidação, né, do ourives, mas ele sofre aquela força mecânica que o faz chegar naqueles ângulos onde a luz brilha perfeitamente. E aí dá a beleza do diamante. E somos nós, somos diamantes brutos. Então, quando a gente tem essa relação, o outro é imperfeito, orgulhoso, egoísta. Eu sou orgulhoso, egoísta. No momento que a gente tem esse embate, nós vamos perceber isso. Porque um quer uma coisa, outro quer outra. Um tem uma compreensão mais adequada de algo para fazer, o outro não. Mas o orgulho, o egoísmo, não deixa que a gente perceba isso. E aí a gente se briga. A gente fica irritado. Temos a inveja também como um vício, né? E colocamos o outro como culpado. Então, quando a gente for fazer quando a gente tem essa relação e tem essa consciência desse fato, né? Você começa a perceber em ti essas deficiências ainda. Esses vícios. O outro, o teu irmão, o próximo, ele tem deficiências. Mas não cabe a você julgá-lo. Você pode chamar a atenção, orientar, aconselhar, mas nunca impor algo a ele para que seja feito, modificado. Você não, você pode. É do teu dever fazer isso. Se realmente você quer ter essa relação com Deus, se você realmente quer ter essa você tem que fazer esse autoconhecimento. Aceitar que você está errado. Às vezes, até mesmo você estando certo, é importante você se acalmar, não se injuriar.
naquele momento, fazer uma oração, pedir a Deus a coragem para você passar e suportar aquela expiação ou aquela prova. Você muitas vezes pediu para estar com aquela pessoa. Então, na lei da adoração, enquanto você não tiver essa estabilidade, essa harmonia com o seu próximo, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seu filho, com sua esposa, seu companheiro de religião, no seu trabalho, seu chefe, seus colegas de serviço. A gente hoje em dia vê muito da questão da televisão, né? Onde as informações elas ocorrem e são nos transmitidas rapidamente. Na mesma hora que o fato ocorre, você já está sabendo. Então nós recebemos muitas informações, e a mídia, na verdade, hoje em dia, ela se alimenta muito mais das negativas do que das positivas, né? A sociedade, ela não é só negativa, nós também temos nossos lados positivos e muitas coisas boas ocorrem no nosso dia a dia. Mas então essas energias que nos vêm, essas informações que nos vêm, já nos deixam ligados, né? Armados. A guerra já existe ali. Não é aquela guerra lá dos tanques e dos morteiros e das metralhadoras, mas a nossa guerra íntima, conosco mesmo e com o próximo. Então já ficamos armados. E já começamos a vibrar negativamente. Já começamos a pensar negativamente do próximo. Não percebemos no próximo alguém igual a nós. Um espírito criado por Deus. Com todas as potencialidades que Deus lhe deu. Que nós também recebemos as mesmas potencialidades. Né? Eu vejo o Deus que eu vejo em mim, eu vejo em ti. É o mesmo Deus. Porque o Pai é o único. Então, na hora que a gente começar a ter esses sentimentos negativos, nós começamos a nos afastar de Deus. Porque começamos a criar em nós pensamentos e sentimentos contrários a essas leis divinas. A lei da adoração não é necessariamente você chegar e ir num templo religioso. Você, nesse momento, sentado aí na sua cadeira, no seu sofá, você já pode estar em adoração a Deus, estar em conexão com Deus. Quando você não pensa negativamente dos seus irmãos, você compreende aquilo que eles estão passando. São experiências, negativas ou positivas, são experiências que eles estão passando, que é necessário a eles. Você já pode ter passado anteriormente pelas mesmas provações ou expiações, ou futuramente. Mas naquele momento é ele que está passando. Bem ou mal, mas é ele que está passando. Então todas as nossas energias, elas têm que ser positivas para com ele. Para favorecê-lo. Para que ele tome as decisões corretas. Se aperceba, se estiver no caminho incorreto, aquelas nossas energias afastam muitas vezes os espíritos que estão ali a criar aquele conflito. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona se os espíritos nos influenciam. Os espíritos nos responderam muito mais que vós imaginais. Muitas vezes são eles que vos guiam. Então nós somos muitas vezes guiados por esses espíritos que não nos querem bem, mas também tem uns espíritos que nos querem bem. Mas nós somos inspirados, intuídos por eles. Aquelas pessoas que estão lá também, nosso próximo, ele pode estar sendo influenciado negativamente. E naquele momento está tomando uma posição incorreta. E não nos cabe julgá-lo. Só a Deus e suas leis que cabe julgar. O nosso trabalho, nosso principal, a tarefa, e já entra numa questão de adoração a Deus. Porque no momento que você começa a ter um pensamento positivo daquela pessoa, você já vibra positivamente para aquela pessoa, você já está se conectando a Deus. Você está se conectando aos espíritos, nossos irmãos, nossos amigos, ao teu guia e teu mentor.
os nossos guias e mentores. E já criamos esse laço de energia. Já criamos uma amizade, mesmo muitas vezes sem conhecer a pessoa, porque estamos afinizados com Deus. Então, a gente é importante para nós que nesses momentos nós pensemos em Deus. Tenhamos os melhores pensamentos daquela pessoa. Ele é um espírito do mesmo nível evolutivo nosso. A Terra é um planeta de provas e expiações. A maioria de nós é espírito imperfeito ainda. Precisa de expiação e precisa de provas. Bem poucos de nós são espíritos bons, aonde o pensamento negativo não existe. Só as coisas boas, só existem expiações, provas, né? As expiações não existem mais. E raramente, como Jesus, reencarnam na Terra espíritos puros. Mas eles vibram no plano espiritual, nos planos a qual estão, a nosso favor. O fluido cósmico universal permite isso, essa interação, essa comunicação. Eles não precisam estar próximos a nós, ao nosso lado, né? A adoração tem essa característica também. Nós não precisamos falar. O pensamento e o sentimento e a vontade fazem com que essa ligação exista através desse fluido. Estamos ligados a esses espíritos, nossos amigos, aos guias e mentores. Da mesma forma, eles estão ligados a nós. No momento que você está passando por uma aflição, e estamos no momento, você pare, e seja em qualquer lugar, que você perceba que não exista alguma interferência naquele momento, que não possa existir no futuro uma interferência naquele momento, pare e faça uma oração. A oração não precisa ser do Pai Nosso. Uma oração, um bom pensamento, um bom sentimento, uma frase positiva, né? Já faz com que a gente eleve os pensamentos, eleve os nossos sentimentos. Como aqui na questão na elevação do pensamento a Deus, na questão 649, que eu já coloquei antes, né? Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Então, no momento que nós temos essa vibração, estamos nos conectando a Deus. Mesmo porque nós nunca nos afastamos de Deus. Nós estamos em Deus. Não existe o Deus lá em cima e nós aqui embaixo. Deus lá e nós aqui não. Nós sempre estamos em Deus. É como se nós estivéssemos mergulhados no oceano. Imagina-se mergulhado no oceano e aquela água em volta. Deus está à nossa volta. Vamos poder um termo assim, ele adoraria estarmos conectados a Ele. É o desejo de Deus estar conectados a nós. Se a gente se afasta dele, não é por Ele, não é um castigo dele, não é que Ele vira as costas para nós, por termos feito algo errado. Por isso, essa adoração, quando fores fazer, ela perdoa teu amigo, porque ele está cometendo um erro, uma ilusão de status onde ele está. Porque nesse processo você está se ligando mais fortemente a esse Deus que já está em ti e você está nele, né? Então a lei da adoração, ela tem essa característica. Vamos ver se eu acho que mais uma coisinha que eu tinha marcado aqui. Tá, tem uma mensagem da Santa Teresa, acho que é a Santa Teresa d'Ávila, né? Porque ali no Evangelho está Santa Teresa, deve ser a Santa Teresa d'Ávila. Na Revista Espírita de novembro de 1860, Dissertações Espíritas, o título é O Homem. Ela coloca, né, a Santa Teresa: o homem é um composto de grandeza e de miséria, de ciência e de ignorância. É, na Terra, o verdadeiro representante de Deus, porque sua vasta inteligência abarca o universo. Ele soube descobrir uma parte dos segredos da natureza,
Sabe servir-se dos elementos, percorre distâncias imensas por meio do vapor. No caso, na época era vapor, né? Hoje em dia está bem longe disso. Pode conversar com o seu semelhante de um antípoda ao outro, de um lado ao outro, né? De uma distância a outra. Hoje, mais ainda, né? Hoje a gente está conversando online, no mesmo momento. Pela eletricidade que sabe dirigir. Seu gênio é imenso. Quando sabe depor tudo isto aos pés da divindade e lhe render homenagem. É quase igual a Deus. Mas, como é pequeno e miserável, quando o orgulho se apossa de seu ser, não vê a sua miséria, não vê que sua existência, esta vida que não pode compreender, lhe é arrebatada, às vezes instantaneamente, apenas pela vontade dessa divindade, que ele desconhece, pois não pode defender-se contra ela. É preciso se cumpra a sua sorte. Ele que tudo estudou, tudo analisou, ele que conhece tão bem a marcha dos astros, conhece acaso a força criadora que faz germinar o grão de trigo que lançou a terra? Pode ele criar uma flor, por mais simples e mais modesta que seja? Não. Ai para o seu poder. Deveria, então, reconhecer um poder muito superior ao seu. A humildade deveria apoderar-se de seu coração. E, admirando as obras de Deus, praticaria, então, um ato de adoração. Vendo, é uma mensagem muito profunda, né? Muito no momento, né? Onde nós, hoje em dia, passamos... hoje em dia, a comunicação, a informação, ela está tão presente, né, em nós, tão fácil, do que na época do Allan Kardec, 1857, que foi lançado o Livro dos Espíritos, né, e essa revista de 1860, quando ele lançou a segunda edição do Livro dos Espíritos, mas bem no início ainda do Espiritismo, né, onde tudo ainda estava iniciando. Então, e hoje temos a facilidade, né, de estar aqui conversando via um celular, via um sistema de comunicação, mas estamos tão longe um do outro, né? Estamos tão distantes um do outro. Acho interessante essa doença, porque o isolamento meio que te obriga a estar presente àquelas pessoas que fazem parte da tua convivência diária, muito mais forte. As nossas tarefas, as nossas responsabilidades perante o mundo, hoje elas não são nada. Aquilo que a gente acha que é importante como responsabilidade, elas não são nada. O que hoje importa é estarmos em casa para nos proteger. Mas nessa ação, ficamos mais perto dos nossos filhos, da nossa esposa, onde muitas vezes compreendemos muito mais eles mais a nós. As nossas relações entram em conflito com mais facilidade também, porque essas diferenças nossas, como elas estão mais tempo juntas, né? Até existe uma estatística, né, que aumentou muito a violência doméstica perante essa questão. Interessante isso, né? Essa observação de quem somos nós, esse conflito que nós temos um com o outro, essa diferença, ela se acentuou mais, porque o estar longe não existe. Vamos trabalhar, ou estudar, ou fazer as tarefas que nós temos que fazer. Então nós ficamos muito mais tempo. Então as diferenças, elas aparecem com muito mais facilidade. Nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa raiva, a nossa irritação, ela aparece com muito mais força. Mas não é nesse momento que tenhamos que culpar o próximo, o outro, o irmão, a mãe, a esposa, né? Tem muito feminicídio hoje em dia, né? Muita violência doméstica, a mulher, principalmente, né? A criança,
que são os mais vulneráveis, né? O homem ele tem uma questão estrutural muscular muito mais forte, né? Só se a mulher luta karatê ou arte marcial lá, que ela dá uma surra no marido, mas se não isso, ela sempre vai levar pior, né? Mas nesse momento a gente perceber quanto a gente ainda moralmente nós somos invigilantes para os nossos sentimentos, nossos pensamentos, né? Eu estava vendo hoje uma entrevista, uma mensagem do André Trigueiro, né? Que nessas horas que vier essas vibrações, essas energias, é isso que nós somos verdadeiramente, né? Somos dois, temos a riqueza e a miséria em nós, como está ali na mensagem, né? Essa miséria, ela se aparecer, tenhamos essa consciência naquele momento de pedir a Deus a coragem de nós suportá-la, porque a bondade, a fraternidade, a caridade, elas não são dadas por Deus. Nós não nascemos já prontos. Essas virtudes, elas são adquiridas, elas são trabalhadas. Então, nesse momento, a gente vai começar a trabalhar essas virtudes, melhorar a nossa relação com os nossos irmãos. Porque aquela pessoa que está ali conosco naquele momento é um irmão nosso perante Deus, né? É filho de Deus também, como nós. Tem a mesma potencialidade que nós, né? Então, naquele momento, nós temos que pedir a Deus a coragem para nós controlar e devagarinho, quando aquilo ali torna-se... A educação é o hábito adquirido, né? Não a educação dos livros, mas o do conviver, do dia a dia, né? Da boa relação com o próximo, com Deus, né? Então nós possamos, com essa palestra, né? Espero que eu tenha sido esclarecedor e que eu tenha alcançado o meu objetivo com as palavras da noite de hoje. Eu agradeço a atenção e vamos agora encerrar e depois postar no Facebook, que eu não sei se vai estar hoje ou amanhã. Obrigado, uma boa noite.